Graça e paz, queridos irmãos, alunos aí do STCN, JP. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a eternidade de Jesus Cristo. Esse foi um assunto proposto pelo seminário para que eu pudesse estar falando um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa do nosso Deus e eterno Jesus Cristo. Para isso eu vou usar o texto a priori, de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 1 a 4 e depois o verso 14. Falarmos um pouquinho sobre isso, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Senhor nos abençoe com essa leitura da sua palavra. Falar da eternidade de Cristo, esse texto aqui apresenta o Verbo como a palavra grega logos. E a doutrina do logos, ela surgiu dentro do conceito filosófico, Heráclitos foi o primeiro filósofo, a gente chama de Heráclito de Éfeso, porque ele era da cidade de Éfeso. Foi um filósofo pré-socrático. Ele viveu 540 a 475 anos antes de Cristo. Ele foi quem primeiro usou essa expressão logos. Dentro do conceito dele, o logos era essa força divina que iluminava todo ser humano. Então Heráclitos, ele propôs que o logos era uma força universal e independente, uma força regedora do universo. A doutrina do logos era bastante conhecida na época de Jesus Cristo, no primeiro século da igreja cristã. Outros cristãos foram influenciados depois pela filosofia platônica, porque Heráclito ele influenciou muito primeiramente Sócrates, depois Platão. E os filósofos cristãos, principalmente Justino Mater ou Justino de Roma, Santo Agostinho, eles, em posse das escrituras e em posse da filosofia, tentaram fazer essa transição do logos filosófico para o logos verbo bíblico, Jesus Cristo. É interessante que ainda hoje se debate sobre a doutrina do logos, mas biblicamente dizendo, João ele toma posse desse conceito para falar da eternidade de Jesus Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz que Jesus Cristo, quando ele trabalha a ideia, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João pega justamente esse conceito grego, da existência do Logos eterno como essa força regedora, e ele diz: olha, essa força regedora, esse Logos que vocês falam que existe, que é independente, esse Logos é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que é eterno. E Jesus Cristo se fez carne, o próprio Deus veio habitar entre nós. Então ele traz, dentro desse contexto grego, apresenta Jesus Cristo como sendo
o regedor do universo eterno, bendito Deus. Esse texto, né, de João, capítulo 1, ele também faz menção ao início das Escrituras, em Gênesis capítulo 1, capítulo 1 e 2, quando Deus vai estar ali criando todas as coisas. No capítulo 1 de Gênesis diz que Deus, ele criou todas as coisas a partir do nada, né? O verbo ali, né, a ideia do verbo bará, do grego, traz a ideia de criar a partir do nada, né? Os teólogos chamam o ex nihilo, ou seja, criar a partir do nada. Jesus estava ali junto, né, com as outras duas pessoas da Trindade Santa, Deus Pai e Deus Espírito, fazendo existir todas as coisas. Então Jesus, ele é pré-existente, diz João, mostrando aqui. Essa força regedora que vocês estão falando é o próprio Deus Criador. E aí ele aponta para Gênesis. Ele vai dizer que Jesus é a razão da criação do universo e de todas as coisas. Jesus estava na eternidade e ele resolveu criar. E criou o universo, depois criou a terra e todas as coisas, né? E depois ele próprio se revelou a nós. Então é uma doutrina muito linda que mostra a pré-existência de Jesus Cristo. A conexão de João 1 com Gênesis 1 é tremenda, né? E mostra, né, esse Deus tripessoal. Essa é a expressão muito que eu uso. As pessoas chamam de triuno, mas a ideia melhor é trazer a ideia de tripessoal, ou seja, um Deus que tem três pessoas distintas na sua essência. Então é impressionante essa conexão que João ele faz entre o capítulo 1, né, do seu evangelho e Gênesis capítulo 1, mostrando que Jesus Cristo de fato é o nosso Deus pré-existente e eterno. Então vários, né, textos das Escrituras vão trabalhar essa verdade bendita. Nós estamos firmados, né, numa doutrina santa e abençoadora, de um Deus tripessoal que rege todo o universo. Não só fez, mas como também sustenta, guarda e vai reinar por toda a eternidade. Então a pré-existência de Jesus Cristo é uma doutrina bíblica, né? É uma doutrina santa que nós devemos seguir, não só a fé cristã no decorrer da história, como nós falamos aí de grandes homens, como Justino Mater, ou Justino de Roma, Agostinho e tantos outros que vieram falar, né, da pré-existência de Jesus Cristo através da doutrina do Logos, mas também nas próprias doutrinas bíblicas, né? Na doutrina paulina, por exemplo, nos escritos de Paulo, nós vamos encontrar afirmações tremendas e maravilhosas falando sobre isso. Paulo trabalhando, né, essa temática da existência ou da pré-existência de Jesus Cristo como Deus eterno, em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17, ele diz o seguinte, falando sobre Jesus Cristo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, ele diz. Versículo 17: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então os ensinamentos bíblicos nos mostram a eternidade de Jesus Cristo. Podemos ter certeza que nós estamos no caminho eterno de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Então louvamos a Deus por essa doutrina bíblica e santa da eternidade de Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Outra hora falaremos sobre essa doutrina mais uma vez. Muito obrigado.